Olá, este é o canal Matrix Revelada e eu sou o Ed, seja muito bem-vindo. Primeiramente, peço desculpas pela minha voz um tanto prejudicada por uma forte gripe, a minha primeira desde 2008. Ou seja, a última gripe que eu tive foi em 2008, há mais de 10 anos, e agora por conta do estresse, da correria, e de um certo abuso aí com água muito gelada nesses dias muito quentes, eu acabei pegando aí uma gripe muito forte e estou tendo que tomar antibióticos, então desculpem aí pela voz um tanto desajeitada. Esse vídeo de hoje é particularmente direcionado àqueles que estão num processo de acordar ou já acordaram para a realidade de que este mundo não é nada do que parece. E especialmente para aqueles que são irmãos em Cristo e que já compreenderam que a salvação é real, da mesma forma que a condenação é real, e que só existe salvação por meio do Senhor Jesus, que é a única verdade, o único caminho que conduz ao Pai e à salvação, e a única vida que vale a pena ser vivida. Então, este vídeo é para vocês, meus amigos, e para você que ainda está na dúvida quanto a se esse mundo realmente é o que parece, eu te convido a permanecer comigo, pois nós vamos ver algumas coisinhas bastante interessantes. Esse vídeo não vai ser longo, vai ser bem curto. Esse vídeo será uma conversa curta e grossa, um papo direto e reto, principalmente com essas pessoas que eu elenquei alguns segundos atrás. Dito isso, vamos adiante então. Há algum tempo atrás, eu postei um vídeo aqui no canal, um ano atrás aproximadamente, chamado Filmes de Terror. Você deve assisti-los. Que tem essa capinha aí, que faz a pergunta por que fazem tantos filmes de terror. Então, eu recomendo a você que assiste a esse vídeo agora, que dê uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou deixá-lo aí na descrição. Então, assista a esse vídeo de agora até o final e depois, quando você puder, vá lá nesse filme aí intitulado Filmes de Terror, você deve assisti-los e você vai ter uma compreensão mais ampla e completa do que está por trás desse tema, tá? Então, eu quis fazer esse vídeo de hoje, essa conversa que estamos fazendo agora, por conta de um filme que está para ser lançado no final de março, vai ser lançado nos Estados Unidos em 29 de março. E o nome dessa aberração é Hail Satan, filme de 2019, e estão já promovendo esse filme de uma forma bastante forte, já estão induzindo o público a aceitar essa temática como algo normal e como algo benéfico para a sociedade, uma vez que a sociedade precisa tolerar todas as religiões. Então,
Tudo vem em nome da aceitação, da tolerância, do amor, até mesmo pelo que está sendo enganado pelo inimigo e pelo iníquo. Mas não deveria ser bem assim, porque tudo isso não passa de programação preditiva, não passa de manipulações, não passa de dissimulações, de mentiras, de controle mental, de lavagem cerebral. Então, esse filme, no formato de um documentário, vai aparecer como uma propaganda disfarçada do chamado Templo de Satanás, que anda de mãos dadas com a Igreja de Satanás, né, lá de São Francisco, na Califórnia. Então, por que é que, sendo eu um cristão, e sendo este um canal cristão, por que é que volta e meia eu bato nessa tecla e nesse assunto? Pelo seguinte, amiguinhos, nós temos a obrigação de expor as iniquidades deste mundo e de mostrar às demais pessoas as armadilhas que estão sendo preparadas pelo inimigo. A forma como a sociedade é manipulada é contínua e ela é progressiva e ela é permanente. Uma geração se vai e a nova geração já cresce com novos valores, conceitos, informações e crenças. As gerações mais novas já estão sendo induzidas, já estão sendo doutrinadas ao satanismo e ao luciferianismo. Vale lembrar o seguinte: satanistas, luciferianos, ocultistas, todos esses frequentadores dessas sociedades secretas e seitas ocultistas satânicas, sobre as quais eu já falei em inúmeros vídeos aqui do canal, e nos quais eu também já dei nome aos bois, já falei de canais que se passam por canais cristãos e são canais de ocultistas. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara para você que me ouve. Satanista, ocultista, luciferiano, membros de sociedades secretas são covardes. Você não me ouviu direito? Eu repito, são covardes. Eles se escondem atrás de seus gestos, atrás de seus simbolismos, atrás de suas mentiras, atrás de suas dissimulações. Com a boca, eles falam aquilo que eles querem te doutrinar, aquilo que eles querem, as mentiras nas quais eles querem que você acredite. E como no veneno de rato, eles vão te jogar algumas poucas verdades e vão te entupir de mentiras que poderão eventualmente te conduzir ao portão largo, que você sabe exatamente para onde conduz. Então, por conta disso, esses que estão sempre promovendo esses lixos satânicos se escondem por trás do disfarce de que há de se incluir a todos na narrativa, há de se proporcionar uma voz a todas as pessoas e não apenas aos malvados cristãos que dominam toda a narrativa e que são
e que são, qual é a palavra? Me sumiu a palavra da cabeça. Preconceituosos quanto àquilo que eles não conhecem. Se você lê, estuda diligentemente e entende a sua Bíblia, você já compreendeu que o mundo está nas mãos do maligno e de que toda essa iniquidade crescente no mundo irá culminar com a ira de Deus e a ira do Cordeiro de Deus, e irá culminar com uma batalha em que o loser, o perdedor, idolatrado por esses covardes, será, num primeiro momento, amarrado, inutilizado, terá seus poderes retirados, será jogado num buraco, e lá permanecerá por 1000 anos. E ao final desse período, esse perdedor terá uma outra leva de maldades, uma outra oportunidade para enganar aqueles que ainda não foram totalmente depurados, como a prata e o ouro, e que talvez ainda tenham aquele resquício de orgulho, ou aquele resquício de maldade, de ressentimento, qualquer uma daquelas obras da carne, conforme descritas em Efésios capítulo 5. Então ele vai enganar a mais uma turma, e depois ele será, juntamente com a besta e com o falso profeta, lançado no lago de fogo, onde será atormentado por toda a eternidade, onde será castigado por toda a eternidade. Então, você que me ouve agora, entenda, o mal não prevalece por muito tempo. Essa iniquidade vai continuar crescendo. A batalha é real. Mas ela não é uma batalha que pode ser enfrentada quando você é iludido pelas mentiras do sistema. Você precisa passar, ir além das ilusões criadas pelo inimigo. Você precisa entender que a Babilônia vai cair. Revelação 18:4. Você precisa entender que a Babilônia é todo o sistema socioeconômico, cultural, bélico, é todo o sistema mundial e inclui todas as religiões, incluindo aquelas que se dizem cristãs, incluindo esse movimento evangélico, pentecostal, todo esse movimento de fariseus e da sinagoga de Satanás que aí está. Tudo isso vai cair, e para que você consiga enxergar a realidade, você tem que vestir a armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, vá lá na sua Bíblia, leia esse capítulo inteiro, entenda o que é vestir a armadura de Deus e combater o bom combate da fé contra os principados e potestades e demais legiões intangíveis espirituais do mal que estão dominando o mundo, em especial nesse momento em que nós vivemos. Então, eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma breve fala da diretora desse lixo chamado Hail Satan, que vai ser lançado ao final de março e que é uma saudação a Satanás, né? Então tudo isso vem como uma brincadeira, como algo benéfico para a sociedade, que todo mundo precisa ter a sua voz.
Mas, ao contrário disso, é o sistema manipulando, doutrinando, enganando, fazendo lavagens cerebrais, dessensibilizando. E se você aí que me ouve, que já é adulto, já tem os seus 20 e tantos, os seus 30 e tantos, já passou dos 40, ou dos 50, ou dos 60, você que tem filhos, tem sobrinhos, ou tem netos, a sua negligência irá fazer com que as suas futuras gerações cultuem, adorem a esse perdedor chamado Satanás, que será tostado eternamente no lago de fogo. Ele já perdeu, mas, como diz o livro de Revelação, iniciada a batalha do final dos tempos, ele tem pouquíssimo tempo. Não passam de 7 anos. E ele vai tomar uma surra. E ele sabe disso. Ele sabe qual é a sina dele. E por conta disso ele odeia a humanidade. E ele está aí para roubar, matar e destruir, como você bem sabe. Você sabe que ele tem pouco tempo e por isso está aí, à sua volta, à nossa volta, rondando como um leão faminto, rugindo, procurando a quem devorar. E isso significa o seguinte: ele quer evitar que as pessoas aprendam a verdade sobre o nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida e a única forma de salvação. Então, tomemos cuidado, não caiamos nessas armadilhas. Vamos ver o que diz a diretora desse lixo. Eu vou deixar rolar em inglês e depois eu vou traduzir um pedaço ou outro e vou fazer algumas considerações. Acompanhem comigo. I mean, everyone seems to have a very strong opinion about Satanism, even though nobody knows anything about it. The good news is people have a response to the title, Hail Satan. And the bad news is they have a response to the title or to the topic. My name is Penny Lane, and I'm the director of Hail Satan, which is premiering at the 2019 Sundance Film Festival in the U.S. documentary competition. Hail Satan is about the Satanic Temple, which is just a few years old, but already one of the most controversial and confusing religious movements that the United States has ever seen. I like stories where the hook is apparent, but you also realize throughout the course of the story that you were wrong about what the hook was. Even people that are not particularly religious, like myself, we still think we know what Satanism is or what a Satanist is. And it turns out that most of those ideas are completely mythological. They're coming out of the 1980s and 90s from the Satanic Panic. I thought it was really interesting that there were so many misconceptions from the get-go about what modern Satanism actually is and means to the people who call themselves Satanists. Most people don't go past the first layer of like, haha, isn't this funny, kind of like a trolly, jokey thing. And in fact, what they're doing is really serious and they take it really seriously. It was a tremendous responsibility to be given the kind of exclusive access we were given. I was very conscious from the beginning that this film would probably function as a kind of canonical text about this movement for some time into the future. Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui do que essa criaturinha das trevas está falando, mas cabe mencionar o seguinte. Como eu disse momentos atrás, satanistas são covardes. Eles não vão te dizer que eles praticam uma coisa chamada Satanic Abuse Ritual, ou SAR, S-A-R.
eles vão desdenhar desse tipo de abusos e vão tentar desmentir as pessoas que passam por esse tipo de abuso, que são vítimas desse tipo de abuso e que já foi denunciado por pessoas como Arizona Wilder. Tem uma outra mulher também que inclusive identificou o George Bush como participando de rituais e uma cambada de senadores e outros poderosos de alto escalão da política americana em rituais nos quais ela foi abusada. Eu não me lembro do nome dela agora, depois se eu lembrar eu coloco aí nos comentários. Uma delas que eu me lembro com certeza é chamada de Arizona Wilder. Se você quiser se aprofundar, dá um Google aí no nome dela e você vai poder fazer uma pesquisa a respeito. Então, eles nunca vão te dizer que eles fazem sacrifícios de crianças, que eles bebem sangue humanos, que eles comem carne humana, que eles são sodomitas. Eles não vão te dizer que eles praticam orgias sexuais relacionadas a rituais satânicos. Não, eles não vão te dizer isso. Eles vão te dizer, como essa fulana aí diz, que ela é uma pessoa não religiosa e que ela está apenas fazendo um documentário para mostrar para as pessoas como é o templo de Satanás. Então, esses canalhas são sempre muito articulados, são simpáticos, são mentirosos. E por que é que isso ocorre? É óbvio, né? Deixem-me mostrar aqui um verso para vocês, no qual Jesus disse o seguinte. João 8,44 diz que vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Ele é o pai da confusão e da enganação. Para quem Jesus estava falando aqui? Para fariseus e escribas. A nossa sociedade moderna está cheia deles, amiguinho. A sinagoga de Satã está aí. Escribas e fariseus frequentam essas igrejas aí do sistema evangélico maçônico. Satanistas se infiltram nessas igrejas para enganar os irmãozinhos ingênuos que caem nas armadilhas desses pilantras. O seguidor dos mandamentos e dos ensinamentos de Jesus, aquele que aprecia a palavra de Deus, vai procurar manifestar os dons do Espírito. Ele vai procurar manifestar as qualidades e as características de Deus. Ele precisa se esforçar para isso. O iníquo não, meu amiguinho. O minion do capeta, ele vai naturalmente assumir uma personalidade semelhante àquela do pai deles, como disse Jesus. Se nós permanecermos nos mandamentos e nos ensinamentos de Jesus, nós verdadeiramente conheceremos a verdade nos libertará. Não existe outro caminho. E enquanto você não se der conta disso e permanecer por aí patinando, achando que essas macumbas dessas igrejas evangélicas, esses cânticos que eles inventam e que estão louvando a quem quer que seja, menos a Deus e ao Senhor Jesus, e estão idolatrando a esses chamados artistas da música gospel, ou estão idolatrando a pastores picaretas,
Enquanto a pessoa permanece nessa Babilônia, ela verdadeiramente não conhece a verdade e não existe a verdadeira liberdade. Também, como deixou claro Jesus, nós não temos como saber exatamente quando será a tribulação e o dia da ira de Deus e a queda, o final da queda da Babilônia, né, e a volta do Senhor Jesus para assumir o trono e governar o mundo com justiça, verdadeira justiça e verdadeira paz. Então nós não sabemos quando será, mas ele deu uma forte dica. Ele disse que seria como nos dias de Noé. Assim também será o retorno dele. Para que você entenda como era nos dias de Noé, você precisa ir lá em Gênesis, em especial no capítulo 6, nos primeiros versos aqui, e compreender profundamente o que significa o verso 4. E entender que toda a humanidade estava corrompida. Havia duas linhagens distintas. Uma de Sete e uma linhagem de Caim. Da linhagem de Sete vieram Enoque, que foi bisavô de Noé. E antes de Noé, Deus destruiu a terra, a vida na terra quase que inteiramente. Por quê? Porque os filhos dos anjos caídos não são filhos da linhagem de Sete. São filhos dos anjos caídos. Do hebraico, Bene Ha-Elohim. Bene Ha-Elohim. Os filhos de Deus. E sua prole, seus filhos, os gigantes que existiram, e a falsa história esconde de nós a verdade. Então, nós temos que compreender o que acontecia aqui. A iniquidade era predominante. Havia híbridos, havia quimeras, havia criaturas não humanas, havia criaturas mescladas. DNA humano mesclado com DNA alienígena. E se você aí está iludido pelas mentiras da NASA e de toda essa farsa dessa tal terra bola molhada giratória que diz que existem vidas em bilhões e trilhões de galáxias com bilhões de planetas e bilhões de estrelas, blá 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 blá, e que esses alienígenas estão por aí e que vão aparecer muito em breve. Se você ainda não se deu conta, amiguinho, eu vou te dizer com todas as letras. São anjos caídos. Anjos caídos e suas manipulações genéticas. Híbridos entre seres humanos e demônios, entre seres humanos e anjos caídos, entre seres humanos e animais que são quimeras. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 6,37, né? Vamos aqui confirmar. Lá em Mateus 24,37, perdão. Que seria como nos dias de Noé, ele está dizendo que a iniquidade tomaria conta. E se você está aí na sua igreja, levantando as mãozinhas para o ar e dizendo glória a Deus e aleluia, tudo na paz, o mundo é uma maravilha, amor, paz e amor, amiguinho, você não podia estar mais longe do caminho certo. Não é assim.
Não é assim. A iniquidade vai crescer até chegar em níveis absurdamente insuportáveis. E as pessoas irão literalmente adorar ao Deus desse mundo. Por que é que você acha que eles fazem tantos filmes demoníacos, satânicos? Se você tem Netflix, dá uma passada pelos filmes da Netflix. Você vai ver todo tipo de tema envolvendo bruxaria, feitiçaria, satanismo, canibalismo, possessão demoníaca. Está em alta, inclusive nos vídeos musicais de Hollywood. Vídeos musicais de bandas como Maroon 5, por exemplo, fazendo lá apologia a serial killer, assassino de mulheres, estuprador e assassino de mulheres. No vídeo aparece um cara tendo uma fantasia com uma mulher que seria a vítima dele, e na fantasia dele os dois se deleitam sexualmente enquanto são banhados em sangue. Nesse lixo chamado Netflix, tem aí as historinhas lá da bruxinha chamada Sabrina, né, as novas histórias. O negócio é satânico até o osso. Eu não assisto esse lixo e recomendo que você que me ouve também não assista. Mas, como alguém que está ligado no que acontece nesse mundo, eu sei o que essas coisas representam. Eu sei que eles estão levando, conduzindo, enganando pessoas através desses lixos hollywoodianos, dessas séries de TV, desses clipes de músicas, dessas bandas satânicas, estão induzindo pessoas a abrirem portas para criaturas das trevas. E o que acontece? Você vai se entupindo de demônios, até que no momento em que o plano daqueles que mandam no mundo for deflagrado, e numa mescla de tecnologia de última geração, incluindo a telefonia 5G, além do HAARP e de chemtrails, qualquer hora eu vou detalhar isso. Mas me dê esse voto de confiança. Eu sei do que eu estou falando. HAARP, 5D, telefonia celular, mais chemtrails estão criando o ambiente tóxico e eletromagnetizado propício para criaturas das trevas de outras dimensões. Se você observar, você vai ver que mundo afora há muitas pessoas manifestando sinais de possessão demoníaca, incluindo e principalmente pessoas viciadas em drogas, em especial aquela esqueci do nome da droga agora, que leva pessoas até mesmo ao canibalismo. Esqueci do nome. Depois se eu lembrar, eu faço um comentário aí eu coloco aí nos comentários, mas é uma droga, é Flakka, o nome da droga, F-L-A-K-K-A. Né? E tem também aí um tal de pó de macaco, e há outras drogas que são extremamente pesadas e que abrem portas para espíritos das trevas violentamente agressivos, e que estão levando muitas pessoas a estados de possessão total. Descontrole total. O sujeito vai para o banco de passageiros e lá ele fica desmaiado. Quem controla
o corpo são demônios, criaturas das trevas. Então tudo isso vem sendo feito de forma a facilitar esse plano, fazer com que as pessoas sejam gradualmente conduzidas a esse lixo. Então, quando Jesus nos dá esse ensinamento, quando Jesus nos dá essa dica, ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, quando vocês perceberem um aumento exagerado da iniquidade, se liguem. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo em tempos semelhantes. Nós estamos vendo o crescimento do transhumanismo, que de uma forma mais ou menos complexa representa aquela estátua do sonho do Nabucodonosor, dos pés, da mescla lá nos pés, né, de barro com ferro. É o ser humano se mesclando com a máquina, é a inteligência artificial, é o transhumanismo, é o transgenerismo inclusive, criando receptáculos na forma de corpo humano para serem habitados por espíritos das trevas. Então, quando nós vemos lixos como esse promovido por essa coisa que você vê na tela, você precisa se dar conta de que esse é um ataque direto a você, irmãozinho em Cristo, e principalmente aos seus filhos e aos seus netos. Aquele que já está iludido pelo mundo e que já aceitou o mundo como algo bom, que já está identificado com a Babilônia, a esse aí, amiguinho, Satanás já levou, mano. Já era. Esse não acorda mais. Quem você acha que são os principais alvos do inimigo? É aquele que ainda tem chance de salvação. Não estou dizendo que uma pessoa mundana não pode ser salvo. Absolutamente não. Qualquer um pode ser salvo. Basta compreender a verdade bíblica e aceitar o nosso Senhor Jesus como seu Salvador. Para aquele que não sabe o que é isso, ele vai achar estranho, ele dá risada, ele acha que isso é fundamentalismo, ele acha que isso é radicalismo, que isso é fanatismo, porque ele não consegue ter a compreensão por falta de amor à verdade. Mas, se ele um dia vier a verdadeiramente desejar conhecer a verdade de fato, eu não tenho a menor dúvida de que Deus o tirará desse chiqueiro e mostrará a realidade para ele. Então qualquer um tem a chance, porém essas chances são cada vez menores. Porque na medida em que nós nos aproximamos dos tempos do fim, a ilusão fica maior. E quanto maior a ilusão, maior é a dificuldade de se enxergar a realidade. E lá na frente o sujeito se pega adorando a Satanás em uma de suas formas. Agora, observem que eles têm colocado essas estátuas de Baphomet, essa criatura nojenta. Isso é uma representação inclusive transgênero. Isso é uma representação andrógena, porque esses canalhas acreditam que uma pessoa se torna o seu próprio Deus ao atingir esse estado sublime. Essa é a dualidade da maçonaria. Esse é o preto e o branco, esse é o azul e o vermelho.
Essa é a fusão dos elementos da natureza, esse é o macho e fêmea fundidos numa só criatura. Isso é uma das raízes do satanismo, e é por isso que, mesmo que não demonstrado nessa estátua, esse bode nojento, adorado pela maçonaria, essa coisa abominável, é uma criatura transgênero. Essa coisa tem órgão genital masculino e tem seios femininos. E como se não bastasse, essa abominação é uma quimera. Porque tem um corpo humano mesclando os dois sexos e tem uma cabeça de um bode. E as asas, supostamente, de anjo. E tem todo o simbolismo do caduceus ali na região genital da criatura, né? E é fácil também perceber quais são as vítimas desses canalhas medrosos, covardes, que são satanistas, ocultistas, luciferianos do inferno, que são as crianças. Eles estão colocando esses monumentos cada vez mais satânicos em toda parte. E eles não estão colocando ao lado de estátuas de Buda, por exemplo. Por quê? Porque é o mesmo lixo, conduzindo a falsas filosofias vãs que a nada levam, a falsas adorações e idolatrias, ou próximas a entidades hindus. Eles estão colocando aquele portal de Baal, ou essas estátuas dessa coisa nojenta, em locais onde existe alguma forma de cristianismo. E aí eles alegam o seguinte: os cristãos dominam toda a narrativa e não deve ser assim. Todos devem ter a liberdade para terem a sua própria religião. Em nome da liberdade, eles vão nos excluir do mapa. Lá na frente, eles vão proibir a Bíblia, eles vão proibir a congregação de pessoas em nome de Jesus. Pessoas que quiserem se reunir para fazerem um estudo bíblico, para louvarem a Deus e ao Senhor Jesus, não poderão, porque aos poucos eles irão cercear esse direito. E me desculpem pela minha voz, a minha garganta está realmente muito ruim. E lá na frente, na realidade, e hoje, mesmo que a sociedade estivesse alerta para isso, não há nada que possa ser feito. Isso vai acontecer. Por que é que esses palhaços satanistas vivem na frente de clínicas de aborto nos Estados Unidos, onde esse lixo está legalizado e onde uma empresa que foi fundada por uma mulher chamada Margaret Singer, se não me engano, satanista da Sociedade Teosófica, né, e também com o dinheiro de George Soros. Por que é que satanistas vivem fazendo manifestações na frente dessas clínicas de aborto? Porque esses fetos abortados são usados em rituais. Percebem como essas coisas andam de mãos dadas? Feminismo, satanismo, aborto, ideologia de gênero, transgenerismo, movimentos LGBT, a ONU apoiando esse lixo todo. E aí, se você ainda cai em armadilhas de Olavo de Carvalho, por exemplo, e seus minions, e seus brainwashed minions, né, numa enganação, né, em que eles dizem que
A nova ordem mundial é composta por 3 vertentes. Tem uma vertente dos banqueiros que mandam no mundo, e tem uma vertente dos islâmicos que querem dominar todo o mundo, e tem uma vertente comunista encabeçada por Rússia e China, blá, 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 blá. Não é nada disso, mano. Tudo isso aí vem junto. A real face daquilo que chamam de nova ordem mundial é o satanismo. É uma sociedade satânica, luciferiana. Muitos de nós que somos adultos vamos acordar a tempo e nós vamos continuar nos apegando na palavra de Deus. Muitos de nós vamos combater o bom combate da fé. Muitos de nós vamos vestir a armadura de Deus. Muitos de nós vamos enfrentar os inimigos que não são de carne e sangue. Muitos de nós vamos combater e, em nome do Senhor Jesus, vermos derrotados esses principados e potestades e príncipes das trevas. Mas, se nós não aprendermos a expor esse lixo todo, a João Ferreira de Almeida diz condenar. Temos que condenar esse lixo que nós estamos vendo. Algumas versões chamam de expor. Vamos ver se eu acho. Reprovar. Reprove essas coisas. Deixe-me ver se eu acho alguma versão aqui das minhas Bíblias que diz que nós devemos expor essas coisas. Então, aqui na ESV, que é English Standard Version, não, diz o seguinte: expose them. O que quer dizer isso, amiguinho? Quer dizer o seguinte: não faça parte dessas obras das trevas, mas desça o porrete nesses canalhas. Não estou falando literalmente, não estou te incitando à violência, mas não fique calado diante disso tudo. Não permita que continuem transformando crianças em futuros satanistas. Aprenda a combater o bom combate da fé. Aprenda a vestir a armadura de Deus e engaje na batalha espiritual. Isso não é brincadeira. Todo esse esquema de Hollywood está aí por um propósito muito forte. Idiotização, imbecilização, dessensibilização, lavagem cerebral, programação predictiva, para que as pessoas estejam cada vez mais aceitando a esse lixo todo. Lembre-se do texto. Aqui não diz para você ficar caladinho. E não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, não caia na armadilha do politicamente correto de não julgueis para não serdes julgados. Você não está julgando. Quando você mete o dedo na cara do inimigo e aponta para as maldades dele e as armadilhas para que outros não caiam nelas, você está obedecendo a uma premissa bíblica. Então, é isso, amiguinhos. Cuidado. Cuidado, porque as trevas estão saindo da caverna de uma forma muito forte, de uma forma muito agressiva, de uma forma incisiva. E se você não tomar cuidado, você pode ser
englobado por todo esse mal que aí está. Abra os olhos. Abra os olhos e cuide daqueles que dependem da sua sabedoria. Aliás, deixe-me refazer essa frase. Da sabedoria que você irá obter através do Espírito Santo de Deus. E do discernimento que você irá obter através do Espírito Santo de Deus. E como você obtém essa sabedoria e esse discernimento? Estudando diligentemente a palavra de Deus e fazendo orações e combatendo o bom combate da fé, estando revestido da armadura de Deus. É isso aí. Eu termino por aqui. Se você gostou, curta, comente, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos ajude a levar essa mensagem a um maior número de pessoas. Obrigado pela atenção e reflita sobre essas coisas. Um grande abraço, fiquem com Deus.